Nós vamos, neste momento, meditar na palavra do Senhor. Nós estamos pregando expositivamente o Evangelho de João. Versículo por versículo. Talvez hoje seja o nosso 40º encontro, apenas no Evangelho de João. E nós estamos no capítulo 12. Antes de lermos, deixa eu dizer para você um pouquinho dessa história e um pouquinho de como se divide, se processa aqui o Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 12, e o capítulo 12 é exatamente o momento que há uma divisão aqui na exposição do Evangelho. E esta divisão, ela tem a ver com o fato de que Jesus se encaminha para a sua morte. Até o capítulo 11 nós temos aquilo que para o evangelista João é o ministério público de Jesus. São os ensinamentos que ele compartilha com o povo, com a multidão, com os religiosos, é a pregação, são os sermões que ele traz àquela comunidade para tentar expor a elas a mensagem do reino de Deus. Só que agora, a partir do capítulo 12, Jesus entra num ambiente mais íntimo, e tudo que ele disser daqui para frente serão palavras ditas apenas aos seus discípulos, apenas aos apóstolos. Tudo que ele disser será uma mensagem que estará sendo pregada exclusivamente para aquelas pessoas que estão mais próximas dele e que acompanham o Evangelho e que abriram os seus corações para a mensagem do Evangelho. Eu já havia dito, quando nós lemos o capítulo 10, que aquela conversa que se deu, aquele embate que se deu entre Jesus e os religiosos no capítulo 10, havia deixado claro para Jesus que não havia mais como prosseguir naquela tentativa de levar aquelas pessoas a crerem. Ali se estabeleceu uma clara ruptura em toda ideia que até aquele momento Cristo pudesse ter, que aqueles corações pudessem se quebrantar. No capítulo 11, que é quando ele ressuscita Lázaro, ele diz uma palavra aos discípulos que diz: eu vou para lá, e eu agradeço de que eu não estivesse lá antes que ele morresse, para que vocês creiam. Então, ele estabelece o capítulo 11 como sendo o ponto definitivo, que se diante da morte de Lázaro, aquele evento não abrisse os olhos do mais incrédulo coração, significava que já estava definido quem eram aqueles que criam e aqueles que não criam. Quem eram aqueles que Deus chamou para receberem o Evangelho e aqueles que estariam fechados ao Evangelho porque simplesmente os seus corações estavam endurecidos. Como diz o apóstolo Paulo, cegados pelo Deus deste século, incrédulos, aqueles que, conduzidos pelo curso deste mundo, pelo espírito que opera agora nas trevas e que rege a consciência ideológica deste mundo, domina e escraviza as mentes humanas, que não podem se autolibertar, senão pela ação e pela obra do Espírito Santo. A ressurreição de Lázaro deixa claro para Jesus no capítulo 11, que ali estavam as suas ovelhas, as ovelhas que o Pai lhe deu, e que havia ainda muitas outras, e ele disse isso no capítulo 10, haveria ainda muitas outras ovelhas, mas que não eram mais daquele aprisco, e ele estava se referindo aos gentios que seriam alcançados depois da sua morte, e que foram alcançados pela igreja, pela evangelização dos apóstolos, pela evangelização de Paulo e por tantos outros mártires cristãos que deram a sua vida pelo testemunho do reino de Deus. Então chegamos no capítulo 12, Lázaro havia ressuscitado, e agora está chegando um momento definitivo e decisivo na vida de Jesus. E a história começa assim, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa.
Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Vamos orar, Pai? Que a Tua Palavra fale ao nosso coração, ministre a nossa vida, que a Tua Palavra nos abençoe, que a Tua Palavra nos inspire e nos ensine, e que a adoração seja ministrada ao nosso coração, para que nós possamos entender o significado de uma vida que adora Jesus Cristo, que ama Jesus Cristo, e como uma vida que ama Jesus se expressa no mundo, com gestos, palavras e ações. No nome dele eu te peço. Amém. Amém. Então vamos lá, versículo por versículo, né? Vamos caminhando de novo lá para o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Você se lembra que a história diz que Jesus, ele por um tempo se ausenta, ele por um tempo se refugia num determinado lugar com seus discípulos, e se afasta do tumulto, daquele burburinho que se iniciou depois que ele ressuscita Lázaro, porque aqueles que não crerem nele, a despeito de tudo que ele ensinou, pregou, e do milagre que havia feito diante dos seus próprios olhos, aqueles homens ainda assim, eles conspiravam contra a vida de Jesus, e conspiravam com os fariseus, conspiravam com os sacerdotes. E Caifás chega a dizer: olha, nós precisaremos cancelar Jesus, né? Nós precisaremos matá-lo, para preservar as coisas como estão, preservar a ordem, preservar a estabilidade da nossa religião, preservar a estabilidade do governo, porque afinal de contas, os romanos estão dominando essa terra, mas eles nos deram algum tipo de liberdade. Irmãos, o ser humano abre mão de ser livre muitas vezes por uma falsa ideia de estabilidade. A liberdade pode trazer insegurança, a liberdade pode nos desafiar, e desafiar muitas vezes a nossa própria vida. Ontem os vizinhos aqui estavam jogando um joguinho desses de tabuleiro, eu acho, e eu ouvi eles cantando o hino da independência, né? E a gente quase não ouve mais, e era um desafio do jogo, me parece, saber o trecho, saber a letra, alguma coisa assim. E eu ouvia daqui aquele mais famoso refrão, né, deste hino: ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Para algumas pessoas a vida sem liberdade não faz sentido. Para outras pessoas, abre-se mão da liberdade para tentar preservar a sua estabilidade, para tentar preservar os seus, abre-se mão de direitos para que eu tenha segurança de que nada vai acontecer, nada vai mexer comigo. Jesus estava vivendo este momento, então, 6 dias antes da Páscoa, ele vai para Betânia, ele sai do seu retiro lá, do seu lugar,
onde estava, vai para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, e deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Possivelmente foi um banquete oferecido na casa de Marta e Maria, porque o texto revela que parecem serem pessoas de alguma posse. O verso 3 então diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mais abaixo a gente vai ver que Judas, ele estima o valor daquilo que Maria derramou aos pés de Jesus, e veja que ela não derramou todo o conteúdo do vaso, porque Jesus manda ela guardar, que ela guarde isso para a minha morte. Mas o conteúdo que ela derramou, Judas estima o valor em 300 denários, o que significa 1 ano de trabalho. Os ganhos integrais de salário de 1 ano de uma pessoa de classe média, vamos dizer assim, porque este 1 ano de trabalho, ou este denário para remunerar um dia de trabalho, se refere especificamente àquelas pessoas que têm uma remuneração justa, digna, o mínimo necessário para uma vida com determinado, não vou dizer conforto, mas sem viver privações mais extremas. Então, uma pessoa, se abrisse mão de 1 ano inteiro de salário, teria condições de comprar o conteúdo daquela pomada. Olha só, deixa eu fazer esta ilustração para você. Quando você ouve falar de um bálsamo, não imagine um perfume como você tem no frasquinho de sua casa, que é líquido, que escorre. Não, o bálsamo, no sentido com que era usado na cultura deste tempo, era como uma pasta, um gel. Imagina um gel, isso, um gel de cabelo. Era mais ou menos assim, com essa consistência de um gel de cabelo. Era o bálsamo e ele era perfumado. E foi um conteúdo desse que ela passa nos pés de Jesus e ela enxuga com os seus cabelos, o texto diz aqui. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então os discípulos, o Judas, especialmente Judas, há outros textos que vão dizer que foi mais do que apenas Judas, mas o evangelista João destaca a fala de Judas por uma questão muito peculiar, que é o que Judas iria fazer depois, e por que João faz questão de, apesar de terem outros discípulos questionado, por que João faz questão de nominar Judas como sendo o principal responsável por aquelas palavras ali, de dizer, olha que desperdício, passar este bálsamo nos pés de Jesus. Será que não seria muito mais objetivo, pragmático, que em vez disso se vendesse por 300 denários? Irmãos, imagine quantas pessoas poderiam ser assistidas de forma imediata nas suas necessidades com 300 denários. Era um salário de 1 ano de uma família de classe média. Todo o salário de 1 ano de uma família. Imagine o quanto isso poderia assistir de pessoas ali imediatamente que estavam vivendo alguma privação e alguma necessidade. Judas, aos olhos pragmáticos, aos olhos naturais, está sendo razoável. Judas, possivelmente, aos olhos de muitos, está sendo ponderado, equilibrado nesta argumentação. Afinal de contas, que sentido tem pegar algo tão precioso e passar nos pés de Jesus? Para que Jesus precisa disso? Será que você não está fazendo, talvez, e há muita gente fazendo esta pergunta hoje? Jesus não precisa disso. Jesus não precisa que você vá à igreja. Jesus não precisa de culto. Jesus não precisa destas celebrações. Jesus não precisa da sua oferta. Jesus não precisa do seu dízimo. Irmãos, esta fala é uma fala muito peculiar. O Riley, um dos comentaristas do Evangelho de João, ele coloca isto desta forma, e eu achei muito precisa a sua observação, quando ele diz o seguinte: corações que não amam, corações que não têm por Jesus o afeto necessário e desejável,
serão acompanhados de mesquinhez em tudo que fazem. Eu vou repetir: quem não ama Jesus com a profundidade com que Cristo deve ser amado, terá naturalmente atitudes mesquinhas em relação à adoração. Não entende por que alguém, de forma emocionada, se derrama em lágrimas no louvor. Não entende por que alguém soluça, ou ergue a voz, ou estende os braços de forma comovida, ou se dobra em joelhos, ou dedica a sua vida. Não entende, acha que isso é uma loucura de gente religiosa. Não entende por que alguém, mesmo tendo pouco, não abre mão de dedicar os seus dízimos e as suas ofertas como louvor, como culto e como adoração. E por trás deste movimento há então um questionamento racional, ponderado, razoável até. Não seria mais eficiente que se ofertasse isso aos pobres? Que se usasse isso para matar a fome de quem tem fome? Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque talvez se eu citar um pouquinho dos pensadores seculares, talvez faça sentido para aqueles que pensam com a mente secular. Há uma canção do pop rock brasileiro que diz assim: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E essa canção diz: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você acredita mesmo que a existência humana, ela se satisfaz apenas com comida e bebida? Você acredita que o que faz efetivamente uma vida ter sentido ou ser feliz? Ou que a experiência de Deus se resume ao ato pragmático de trabalhar por justiça social, ainda que isso tenha sido um objetivo presente na nossa pregação do Evangelho, porque o Evangelho ele é integral. O Evangelho não é aquilo que abraça ou que abarca apenas o espírito humano, mas ele abraça o espírito, a alma e o corpo. Ele abraça os seus relacionamentos. Semana que vem, ou melhor, daqui a 2 domingos, eu estarei pregando pela manhã a dimensão social da santidade. E eu vou falar especificamente sobre a igreja como agente de justiça social. Olha, então, eu não estou aqui negligenciando o papel do Evangelho em promover justiça, em saciar a fome, em suprir necessidades básicas da fisiologia humana. Entretanto, você tem fome de quê? Quantas vezes você estava suprido? Quantas vezes você tinha dinheiro na conta bancária? Quantas vezes as contas estavam pagas, o carro na garagem, a casa própria adquirida? E quantas vezes, apesar disso tudo, você estava infeliz? Quantos estão neste momento num hotel de luxo, 5 estrelas, pensando em se jogar? Aliás, os hotéis de hoje não abrem mais as janelas, a maioria deles, porque o índice de suicídios em hotéis era imenso. Empresários, executivos, artistas, pessoas que estavam supridas nas suas necessidades materiais, mas que estavam vivendo profunda ausência de significado, de sentido, vazio existencial absoluto, que não pode, é uma fome que não pode ser saciada por comida ou bebida. Maria teve o seu irmão ressuscitado dentre os mortos. E se você acha que é um desperdício de investimento financeiro, que as pessoas ofertem em amor a Jesus, dízimos, ofertas, bens e aquilo que tem, se você acha que isso é um desperdício absurdo, talvez você tenha apenas uma parte de razão quando você olha para
pessoas que estão enriquecendo às custas da voluntariedade, da liberalidade daqueles que dão de coração. Mas não reduz a igreja de Cristo a esse estereótipo, que na sua cabeça pode lhe parecer a maioria, mas não é a maioria. Podem até ser os mais evidentes, pode até ser uma prática dos mais famosos, dos mais renomados, daqueles que você vê com mais frequência nas mídias televisivas ou em qualquer outra mídia. Mas a igreja de Cristo não é esta. A igreja de Cristo é feita de gente que todos os dias entrega a sua vida para pregar e propagar o Evangelho. Sabe, para cada pastor que você vê se locupletando às custas do Evangelho, enriquecendo às custas do Evangelho, há uma centena, há milhares de outros que estão tirando do seu próprio bolso, que estão vivendo necessidades, apenas pela missão e pelo desejo de pregar o Evangelho. E se você acha que isso é um grande desperdício, derramar um bálsamo precioso aos pés de Jesus, e por que não empregar isso na assistência aos pobres, é porque você não compreende o que Jesus fez pela vida de Maria. É porque você não compreende o quanto ela foi amada e o quanto Ele trouxe à vida dela significado, sentido, propósito, salvação, redenção, esperança, ressurreição. Não há outra instituição neste planeta que resgate mais vidas da escuridão, das trevas, do que a igreja de Cristo. Não há outra instituição que mais tem transformado pessoas em estado deplorável, em condições calamitosas, em condições indignas para um ser humano, do que a igreja de Cristo Jesus. O problema, irmãos, é que talvez você olhe Jesus, e as pessoas olhem Jesus como um mensageiro de um discurso social. Uma mensagem moral, um propagador de um ensinamento ético, e que por mais que na mensagem de Cristo Jesus hajam lições sobre a vida comum, haja lições sobre a moralidade e sobre a ética de viver e conviver, a mensagem de Jesus está para muito além disso. Jesus é aquele que veio salvar o homem da escravidão do pecado. Jesus é aquele que veio resgatar o homem das trevas, da morte, da condenação eterna. Jesus é aquele que veio morrer pelos meus e pelos seus pecados. Eu não sirvo e sigo a Jesus porque Ele abençoou minha família, porque Ele me deu emprego, porque Ele me curou, porque Ele fez um milagre na minha vida. Eu não sirvo e sigo Jesus porque obedecer a mensagem do Evangelho me traz algum equilíbrio, me traz algum senso daquilo que é certo e do que é errado, me traz alguma direção. Eu sigo a Jesus porque Ele me tirou das trevas, Ele me tirou da morte, Ele me tirou do pecado, Ele morreu por mim, para que eu tenha vida eterna. Eu sigo a Jesus Cristo, porque Ele deixou a sua glória para morrer na cruz, para me salvar. E é por isso que nós não medimos esforços para adorar Jesus. O problema é que existe hoje pessoas que estão vivendo com Cristo uma relação racional, apenas do intelecto, e não têm sido tocados pela profundidade da mensagem da salvação. É como Jesus mesmo,
No outro relato a respeito deste jantar, ele fala às pessoas que estão ao seu redor, quando ele diz assim: você não compreende o que ela está fazendo? Porque você não compreende o amor com que ela se sente amada por Deus. E ele estava dizendo isso a gente que se achava boa, que se achava justa, gente que não compreendia que precisava de salvação e de um Salvador. E pode ter certeza, quem questiona o fato de cristãos verdadeiros abrirem a sua vida, dedicarem seus recursos, seu tempo, dedicarem-se à adoração, renderem-se numa vida de piedade diante do Senhor, quem questiona isso é porque não compreende que precisa de um Salvador, que precisa de perdão, que precisa de graça, que está miseravelmente condenado à morte e ao inferno, se não entender que em Jesus Cristo há vida e salvação. Porque quem se sabe amado como eu me sinto amado pelo Senhor, sabe que qualquer coisa que o Senhor demandar da minha vida, eu estou disposto a entregar. Só que o texto do Evangelho diz que Judas, ele não tinha motivações sinceras, ainda que razoáveis, ainda que ponderadas, mas não eram sinceras, não eram verdadeiras. E este é o ponto, irmãos, e este é o ponto. Quem dedica a sua vida por Cristo, quem entende a obra de Deus na sua vida, são os mesmos que estão dispostos a abrir mão do seu tempo para abençoar pessoas, para sair de suas casas e ir ao encontro do drama de alguém, para passar algum tempo do seu dia ouvindo o sofrimento de alguém, para abrir mão do tempo dos seus filhos, da sua casa, do seu conforto, para servir a pessoas que nem conhecem. São as mesmas pessoas que são capazes de derramar um nardo puro, enquanto os hipócritas que não compreendem a adoração se abrem a qualquer coisa que pareça, de certa forma, um pouco mais palpável e concreto. Ah, olha, aquela instituição, eu vou doar, apareceu aqui na TV, a obra que ela está fazendo. Olha, aquele trabalho, eu vou doar. Isso é bom, irmãos. Mas o que você não percebe é que quem se entrega e se doa pelo Evangelho está disposto a muito mais do que apenas pegar o celular e fazer um pix. A adoração é algo que só pode ser compreendido por quem se sente amado por Jesus e em resposta é capaz de amá-lo. Nós cantamos agora há pouco uma canção que diz: hoje eu te amo porque Jesus me amou primeiro. O evangelista João, na sua epístola, ele diz isso: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se você não sente o amor de Jesus sobre a sua vida, com perdão, com graça, a adoração para você vai ser um produto do seu intelecto. E essa experiência religiosa intelectualizada, ainda que o culto, ele é uma peça que passa pela nossa razão, que passa por significados conscientes, que não é uma obra ou não é um produto irracional, e nem exclusivamente emocional. Romanos, o apóstolo Paulo diz: ofereceis, no capítulo 12, ofereceis, pois, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é um culto que tenha significado, que passe pela sua consciência. Mas quem resume o seu relacionamento com Cristo a mera intelectualidade, a superficialidade da razão, não entenderá uma mulher prostrada de joelho aos pés de Jesus, enxugando seus pés com seus cabelos. É uma louca.
não entenderá quando vir alguém devotamente se rendendo e com o coração quebrantado, não entenderá. Continuará vivendo expressões frias e vazias. E os seus movimentos solidários não terão a dimensão adequada, porque estarão limitados àquilo que lhe é concreto, palpável. Eu estou inclusive solicitando, a minha esposa, ela foi nomeada pelo conselho responsável pelo Ministério de Ação Social da igreja, e ontem, nós tivemos um dia muito abençoado, e até nós publicamos na nossa página, assim, hoje foi dia de ação social, e eu achei tão legal, mas depois eu tive olhando e meditando neste sermão, eu falei, não, tem um equívoco na nossa compreensão, nós não somos uma ONG, nós somos igreja, nós fazemos ação social como um braço da nossa missão evangelizadora. Nós não queremos usar uma bolsa de compras para fazer proselitismo e atrair a atenção de alguém com o propósito de fidelizá-la à comunidade, mas nós não queremos dar àquelas pessoas apenas de comer, sem dar a elas alimento para as suas almas, porque elas têm fome que são muito mais urgentes, às vezes até, do que a fome do alimento. Há angústias, há medos, há dores, há solidões, há abusos, há opressões, há grilhões, há correntes espirituais. Que precisam ser quebradas naquelas vidas, muitas delas. Então, irmãos, ontem foi um dia de missão. Ontem foi um dia de evangelização. Ontem foi um dia de proclamação do reino de Deus, da sua justiça e da sua verdade. Ontem foi um dia de pessoas estarem ali recebendo oração, derramando lágrimas, dividindo as dores e as angústias das suas casas, das suas famílias. Ontem foi um dia de ver pessoas sendo tocadas pelo amor de Deus, pessoas sem esperança, pessoas sem perspectivas. Aquela cesta básica termina em um mês, e daqui a um mês nós teremos que dar outra cesta básica, e depois outra e outra. A pergunta é, o que efetivamente pode transformar a realidade daquelas pessoas? O que realmente pode mudar a história delas? Libertá-las da necessidade contínua de serem apenas assistidas. E é por isso que nós não somos uma ONG de ação social, nós somos uma igreja que proclama e que prega o evangelho todo, para todos os homens e para o homem todo. E quando eu digo o homem todo, é o homem na sua dimensão física, na sua dimensão psíquica e na sua dimensão espiritual. Mas para quem tem a mente apenas voltada para um relacionamento intelectual com a Bíblia, intelectual com Jesus, não entende o que é adoração, o que é o amor que toca o coração de quem um dia, se sabendo e se enxergando perdido, foi encontrado por Ele. Alguém que um dia era escravo do pecado e foi liberto. Alguém que um dia era escravo da morte e foi resgatado e transportado para o reino do Filho de Deus, o reino do Filho do seu amor. Eu amo Jesus.
E porque eu amo Jesus, eu o adoro, e a minha adoração passa pelas minhas palavras, pelas minhas lágrimas, pelas minhas emoções, passa pelos meus joelhos dobrados, pelas minhas mãos erguidas, passa pelas minhas finanças, passa pelas minhas ofertas, passa pelos meus dízimos, passa pela minha ação social, porque adorar Jesus é aquilo que efetivamente o meu ser deseja todos os dias. Eu anelo pela adoração. Maria anela pela adoração. Enquanto as coisas estavam acontecendo, Marta servia, mas Maria estava ali dedicando-se aos pés de Jesus. E os intelectuais, eles dizem: que desperdício, vamos ajudar os pobres. E Jesus diz: eles estão todos os dias aí. O que você tem feito? Porque se você não é capaz de adorar Jesus e também ajudar os pobres, não questione quem pode fazê-lo. E enquanto eles queriam destinar aqueles recursos para algo mais pragmático, Jesus diz assim: deixa ela. No verso 7, olha, vamos ler o verso 7, vai estar aí na sua tela para você ler comigo. Jesus, entretanto, disse... Preciso do verso 7. Jesus, entretanto, disse: deixai que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui, irmãos, está a última coisa que eu quero refletir com você hoje. Os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu sei que você tem tido preocupações sociais, eu sei que você compra a cesta básica e dá para alguém, eu sei que você doa para alguma instituição, eu sei que você talvez esteja até participando e doando aqui a nossa igreja para ajudar os pobres. Mas quando é que você tem dedicado tempo para estar com Jesus Cristo? Quando é que você para dizer: este é um tempo precioso que eu quero gastar com o meu Senhor, e eu quero abraçá-lo, e eu quero chorar aos seus pés, e eu quero amá-lo intensamente, e eu quero derramar o meu coração diante dele, eu quero que esse perfume se alastre, encha a casa, eu quero que a minha família seja repleta por esta beleza, pelos cânticos que saem dos meus lábios, pela adoração. Eu quero que isso contagie os corações, eu quero que isso contagie as almas, eu quero que isso inunde este lugar desta presença, deste perfume. A despeito de todas as suas preocupações pragmáticas, razoáveis, ponderadas como as de Judas, qual tem sido efetivamente o tempo ou os recursos que você dedica a Jesus Cristo? Mas Jesus não precisa do meu dinheiro, mas a obra do reino de Deus se faz com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. Mas o ambiente que nos oportuniza a congregar para juntos celebrarmos, isto sim depende do meu dinheiro, do seu dinheiro. E isso é adoração, isso é dedicar a Jesus. Não, esse dinheiro não vai para um cofre no céu, Jesus não vem aqui recebê-lo. Eu estava chegando aqui em casa e ali na esquina da minha rua sempre tem ali algumas oferendas, e ontem quando eu cheguei os pombinhos estavam comendo a farofa, né? E eu olhei para aquela oferta e eu disse: qual o significado? Eu não estou fazendo uma crítica aqui, nem a crença do outro, mas eu fiz esta pergunta: qual o significado? Porque os gatos, os cachorros, os pombos, os ratos do esgoto consomem isso tudo. Mas é interessante que as pessoas não costumam questionar isso, mas questionam o dízimo, questionam a oferta.
que, eu repito o que eu vou dizer, que na grande maioria das comunidades cristãs, não é para o bolso do pastor. Aliás, você conta nos dedos os pastores ricos. Agora, a lista dos pastores, pregadores, evangelistas, pobres, é enorme, e você não faz ideia. Eu tenho cônguras pastorais que ajudam e que abençoam a minha família diante de tudo que é dedicado no trabalho e no serviço que prestamos ao reino de Deus. É o meu ministério. E a Bíblia legitimamente diz que aquele que pregue o Evangelho, que tem a possibilidade de viver do Evangelho. Mas eu sou um privilegiado, viu? Eu sou um privilegiado. Porque a maioria dos pregadores que estão aí pregando a palavra não tem um centavo. Os dízimos e as ofertas são para o reino de Deus, para que a mensagem, para que a palavra se propague. Jesus diz que ela guarde este bálsamo para a minha morte. Os pobres, vocês podem e têm a oportunidade de ajudá-los a qualquer tempo. E Jesus não está dizendo que isto não é importante. Jesus só está dizendo qual a importância dele na sua vida. Qual a importância do culto ao Senhor na sua vida. Qual a importância da adoração na sua vida. Qual o lugar que ele tem na sua agenda. Ele diz aqui, nem sempre vocês têm esta oportunidade. A mim nem sempre me tendes. Onde Jesus está na sua vida? Na sua semana de 7 dias, qual é o momento onde efetivamente você separa e diz, é do Senhor? Talvez você esteja ouvindo agora este sermão, lavando louça, com seu celular pendurado em algum lugar, varrendo a casa, arrumando as coisas para amanhã. Talvez você esteja simplesmente ouvindo e não parou hoje, domingo do Senhor, para estar com Ele em culto, em oração, em adoração. Quando é o tempo de qualidade que você tem dedicado a Jesus? O quanto da sua vida? Então não pense, irmãos, que a experiência de Deus é uma experiência social. A experiência de Deus é uma experiência de relacionamento com Jesus Cristo, que se manifesta na comunidade, que se manifesta socialmente. E eu te convido a ouvir o sermão de daqui 2 domingos, às 9 da manhã. E é disso que Jesus está falando. Os pobres, vocês os têm a qualquer tempo. Deixem de ser hipócritas. Deixem de ser hipócrita, achando que alguém deixará de cuidar de um necessitado porque deu o dízimo ou porque trouxe a oferta. Não, a gente não faz isso quando a gente está ocupado com a gente mesmo. Quem vive a experiência do dízimo, da oferta, da adoração material, como uma experiência de obrigação religiosa, possivelmente também não vai ajudar os pobres, porque também não está adorando Jesus, está apenas cumprindo um preceito religioso, está dando por interesse, para ser abençoado, para prosperar, para impedir a ação do demônio migrador, destruidor, cortador, devorador, está dando por medo, por coação, porque acha que será amaldiçoado, porque acha que perderá a simpatia de Deus se ele estiver infiel no dízimo e na oferta. Possivelmente quem se relaciona com os dízimos e as ofertas desse jeito, como Judas, efetivamente acredita que é contando migalhas que se dá dízimo e oferta. Não, irmãos. Maria, ela está sendo deliberadamente, voluntariamente, liberalmente disponível para Jesus, e não é só o dinheiro dela, é a vida dela que está disponível. É ela que está ali por inteiro, são os cabelos dela que estão enxugando os pés de Jesus. Ela está dando de si. E quem dá de si ao Senhor, dá de si ao outro, dá de si ao próximo.
mas quem se relaciona com Cristo por interesse, e o texto diz que Judas tinha segundas intenções, mas os religiosos que vivem em segundas intenções, de fato, possivelmente, mal e porcamente, darão um dízimo contado, centavo por centavo, para cumprir um preceito religioso, e não estará nem aí para os pobres e para os necessitados. Mas esta gente também não está adorando Jesus, porque quem é adorador sabe o quanto a nossa alma tem sede de Deus, sabe-se amado e aprende a amar, ama Jesus e ama o próximo, porque entende que o amor se responde destas duas maneiras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe você, que você perceba quais são as verdadeiras intenções do seu coração, que você deixe de olhar a experiência do adorador achando que ele é um louco, achando que ele é um exagerado, achando que é um desperdício, porque não é desperdício. Amar nunca é desperdício. Amar nunca é tempo ou recurso perdido. Amar é aquilo que efetivamente dá significado à nossa vida. Qual é a tua religião? Qual é a tua fé? Qual é a tua experiência com Cristo? Ele é o teu Salvador? Você entende quem você era e o que Jesus veio fazer para você? Você entende que você é pecador e que sem Jesus o destino da tua alma é o inferno? Você entende isso? Porque se você entender isso e receber o que Jesus tem de graça para você, você entenderá o que é adorá-lo, amá-lo e viver para Ele, porque Ele morreu por você. Amém. Que Deus abençoe você. Eu quero orar com você cantando uma canção. Esta canção diz: eu adorarei